todos vocês que estão aqui comigo hoje. Eu agradeço já a presença. E hoje eu vim falar com vocês, na verdade é uma reflexão sobre a vida. E não em si ensinar, tá, gente, a fazer boneca africana de jornal, que é o que eu fiz, mas eu não ensino porque eu não sou professora, porque eu não fiz curso, porque eu faço porque eu gosto, porque eu sou curiosa, eu faço porque para mim é uma terapia e eu me aventuro, tá? Então realmente não é a pretensão de estar aqui para ensinar, muito pelo contrário, mas se de alguma forma eu inspirar vocês a fazer ou a tentar, eu posso afirmar que é uma delícia, que é uma terapia. E hoje eu venho, olhando todas essas etapas aqui, o que eu venho a pensar sobre o processo da nossa vida. A nossa vida em si, ela é um processo. Não tem como a gente pegar o bolo pronto, se pelo menos a gente não for até a padaria e comprar esse bolo. E o normal de fazer um bolo geralmente é o quê? Você compra os ingredientes, daí você faz a receita, você coloca para assar e daí você serve, Geralmente funciona assim. E aí na nossa vida não é diferente. Igual eu fico vendo esses processos aqui. A gente pega o jornal, a gente corta ele do tamanho que a gente quer cortar, que precisa ser cortado. Daí eu faço os canudinhos um a um. Depois eu vou colando e vou fazendo, essa emenda para poder fazer o fundo para a boneca ficar em pé, no caso a estrutura dela. E daí por aí vai, a gente vai fazendo um detalhe aqui, outro ali. E geralmente, gente, isso é realmente na nossa vida. Não tem como a gente chegar lá no final, sem a gente pelo menos ter feito alguma caminhada, sem a gente ter pelo menos tentado algum trajeto. E eu falo para vocês em particular da minha vida hoje. Hoje, eu tô num propósito de construir. Eu estou num propósito de conseguir, na verdade, o dinheiro suficiente para que eu possa fazer um cômodo, para que eu possa mudar com a minha família para minha casa própria, para sair do aluguel. E eu quero tudo pronto. A minha vontade é acordar e já tá lá. Só que, é algo que Deus tem trabalhado no meu coração. Deus tem me tratado a minha ansiedade. Deus tem tratado as minhas deficiências dia após dia para que eu consiga chegar lá. Para que eu consiga entrar na minha casa e falar, eu venci, eu cheguei. E o vencer nem sempre é porque vai ser tudo maravilhoso, vai ser a casa perfeita. Não, muito pelo contrário. O fato de eu ter sonhado, o fato de eu ter pensado, em realizar e ter dado o primeiro passo para que isso seja feito, já é um sucesso, já é a perfeição em si, não em si os detalhes da construção, sabe? E aí eu fico pensando, não é fácil esperar, pelo menos para mim, gente, não é fácil. É algo que assim, tem... dia após dia eu fico no processo, eu fico pensando e como Deus tem cuidado de mim nesses tempos, como Deus tem cuidado, sabe, assim, da minha cabeça, da minha mente, para eu conseguir organizar as coisas, para eu conseguir direcionar as coisas. E a primeira coisa, gente, antes de construir, verdadeiramente eu estou me desconstruindo. Deus está permitindo com que eu seja tratada. Deus tem moldado meu caráter, Deus tem me dado equilíbrio, Deus tem me ensinado a esperar. Deus tem me ensinado a planejar, que é algo que eu nunca fui, sabe? De fazer muito na minha vida. E nesse processo eu entendo que dessa vez é diferente, porque eu sempre fiz isso, fiz aquilo, corri atrás de uma coisa, fiz outra, alcancei outra, mas hoje esse processo está sendo tá sendo lento para mim, pela minha ansiedade, mas ao mesmo tempo está sendo no tempo certo, tá sendo no tempo de Deus, porque eu creio muito, gente, que quando é na hora certa, quando Deus está no controle, como eu tenho aprendido a colocar Deus no controle na minha vida, por mais que o processo ainda pareça lento, por mais que ainda tem dias que parece que é difícil, que não vai acontecer, ainda assim eu tenho percebido o quanto Deus tem cuidado, o
quanto Deus tem feito e o quanto Ele tem me moldado. E para chegar lá não é uma coisa fácil, realmente não é fácil. E daí eu penso também, se for muito fácil, eu acho que perde a graça, sabe? Então é isso, aprendendo dia após dia. A gente olha daqui, não tá certo, a gente faz de novo. Aí você tenta de um jeito, tenta de outro. E daí vai chegar no momento que, assim, quando você tem fé e quando você crê que Deus também, Ele tá no comando, que por mais que a gente tenha que ter atitude, que a gente tenha que fazer a nossa parte, mas sem Deus é impossível. E eu tô aprendendo dia após dia que quando Deus está com a gente, quando Deus está cuidando de tudo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais suave, né? E Deus nunca disse que seria fácil, Ele só disse que estaria com a gente, Ele só disse que estaria cuidando de tudo, entendeu? Então hoje eu tenho aprendido a entender esse propósito de Deus, que é muito maior do que uma casa em si, é um tratamento de dentro para fora. E alcançar vai ser vitorioso, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Não, como eu disse, com a perfeição do projeto em si, mas com o processo. E é incrível, gente, quando a gente entende que o querer de Deus, ele é muito além do que os nossos sonhos, do que os nossos projetos em si. A gente começa a ver as peças se encaixar. A gente começa a entender que a dependência de Deus é a maior riqueza que eu, que você, que todos que creem em Deus pode ter. É a intensidade com que as coisas acontecem. Mesmo que seja árduo, mesmo que seja lento, talvez, mesmo que seja difícil, mas é o tempo de Deus. Ele precisa trabalhar na gente, principalmente, Ele precisa trabalhar em torno da gente, Ele precisa moldar cada passo para que a gente chegue lá e que a gente consiga entender o projeto dele, o propósito dele, e que a gente possa usufruir do que a gente vai adquirir para frente, sabe? Então, assim, esse tratamento que eu tenho passado durante, acredito eu que nos últimos 3 anos, que realmente a coisa está mais acelerada para mim, e aí realmente, assim, é um propósito muito grande, é saber que Deus, Ele cuida dos detalhes, que Deus, Ele, por mais que às vezes eu queira isso ou queira aquilo, mas eu entendo que o meu querer, ele é importante, mas o querer de Deus, ele é precioso. Às vezes eu acho que preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo, mas quando você entende que você permite Deus estar na frente, entende que essa peneira, ela tem que ser passada na nossa vida para tirar coisas que não te acrescentam, para tirar talvez até pessoas que não te deixam desenvolver, que não te deixam caminhar. E assim, por mais que pareça difícil, pareça pesado e que cause algum sofrimento, mas um pouco para frente você começa a entender. É como eu disse, as peças começam a encaixar. E aí você entende que, assim, é um projeto muito maior quando você consegue alinhar os seus sonhos, as suas vontades, à vontade de Deus, ao projeto que Deus tem para sua vida. Ele começa a te falar, sabe, nos detalhes. Eu tenho muita, assim, dificuldade de ouvir Deus, sabe? Eu tenho muita dificuldade dentro de mim de silenciar, de calar. E isso também Deus tem tratado, isso Deus tem colocado na minha vida, lentamente, diariamente. Cada dia eu percebo que eu consigo estar mais atenta. Eu peço muito a Deus para me esvaziar de mim, para que eu consiga me encher dele, me encher da vontade, da graça dele, que eu consiga ir muito além do que o meu coração quer, do que a minha mente deseja, do que os meus olhos veem, sabe? E isso tem acontecido. E eu tenho ficado assim maravilhada com Deus, com os propósitos dele. Eu tenho começado a entender que Deus é um Deus assim, que Ele trabalha nos detalhes. E eu tenho começado a entender quais são esses detalhes. Eu tenho começado a ficar mais sensível à voz dele. Eu tenho começado a perceber que às vezes Ele pode até não falar ainda comigo alto, né, em alto e bom som, como alguém está falando com a gente, mas Deus fala na sutileza, sabe? Deus fala
fala através de alguém, Deus fala através de alguma coisa que você está... Um filme, de repente, que a gente está vendo. Eu gosto muito de ouvir orações. Todos os dias de manhã eu faço meu devocional pelo YouTube. À tarde também tem essa oração que ela é ao vivo, né? Então, assim, gente, é muito tremendo conseguir entender quando Deus está falando com a gente, quando você consegue ouvir, sabe? É uma coisa só sua, que só você sabe, só você fala com Deus. E Deus, de repente, está ali te falando. Deus está ali, falando diretamente. É como se Ele estivesse olhando para dentro dos meus olhos e dizendo qual que é o propósito dEle, qual que é a vontade dEle. Faz isso, faz aquilo. E eu sou meio lenta, como eu disse, ainda assim tenho essa dificuldade. Deus fala, levanta, vai, faz isso, faz aquilo, começa, sabe? Igual no caso dessa minha construção, eu estou no processo, né? Tem alguns amigos que têm nos abençoado financeiramente, com material, com algumas coisas, porque nesse momento a gente não está tendo o recurso necessário, pelo menos não o todo, né? Para a gente fazer essa obra. E aí eu fico nessa, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E Deus sempre falando comigo, começa. E eu falando com Deus, falei, Deus, começar, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Porque eu não tenho ainda dinheiro suficiente para ir lá e separar o material. Eu não tenho o suficiente para isso, para aquilo. Aí veio na minha cabeça, o pedreiro, vai lá e olha o pedreiro. E por incrível que pareça, eu já estou no 5º pedreiro e todos que eu conversei para ir lá fazer um orçamento, para começar a fazer a obra, já tem trabalho. Mas assim, o que eu entendo? Hoje eu não consigo não desesperar mais com isso. Eu entendo que o pedreiro certo, Deus ainda está preparando. Já está, na verdade, preparado. Mas não chegou a hora dele começar. E eu entendo que quando começar, o trem vai deslanchar. Vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. Algo tão rápido que assim eu mesma vou assustar. Mas é entender que esse processo hoje, que é lento, que parece que nada vai para frente, que parece que tudo sai do lugar, tudo está fora do lugar, independente de ser a minha construção ou de ser algum outro questão da minha vida ou da sua vida, mas é entender que quando Deus está no começo, Ele está no meio, Ele está no fim. Quando você entende que você é dependente de Deus, que você precisa dEle, Ele começa a trabalhar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito direta, não tem como voltar atrás. Você entender que você vai chegar lá, e quando chegar lá, a maior riqueza, o maior presente, mais do que a obra em si, vai ser a obra que Deus está fazendo dentro de mim, vai ser a graça dEle, né, que Ele tem trazido todos os dias na minha vida. Conseguir em meio, sabe, ao terremoto, em meio a um tsunami, você sentir paz, você conseguir tá naquela sensação assim de que Ele está comigo, de que Ele está segurando a sua mão, sabe? E mesmo que em algum momento bate um desespero, porque a gente é ser humano, mesmo que em algum momento a gente fica perdido sem entender o que está acontecendo, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. Eu sei que lá na frente tudo vai se fazer novo, tudo vai encaixar. E é nesse propósito, é nessa mentalidade que Deus tem trabalhado a minha vida todos os dias, que Deus tem lapidado, sabe? Os meus sentimentos, os meus pensamentos, que Deus tem me curado. Eu falo que o que eu tenho vivido hoje, diante de tanta expectativa, de tantas lutas, de tantas coisas, é uma cura. Porque se a gente não for curado, se a gente não for alicerçado em Deus, a gente não dá conta, a gente não consegue prosseguir. E eu lembro muito, né, do olheiro, né, o vaso, quando ele está sendo preparado, o barro em si, ele tem que ser amassado, ele tem que ser prensado, sabe? Ele tem que ser desfeito, na verdade, para que um novo projeto nasça a partir dali, para que a gente consiga levantar, para que a gente consiga ser trabalhado, ser adornado, sabe? Por Deus, para que a gente consiga ter aquele formato lindo que a gente olha e fala, nossa, como ele é lindo. É isso que Deus faz com a gente, é isso que Deus trabalha na gente.
Então é assim que eu me sinto às vezes, aquele barro amassado, prensado, aquela dor, aquele aperto, aquela coisa feia, sabe? Parece que sem vida, sem lugar, mas de repente eu consigo entender que Deus transforma, que Deus vai trabalhando, que é necessário esse processo para que a gente consiga ser visto de uma forma diferente, para que a gente consiga, na verdade, o mais importante é que a gente consiga se ver de uma forma diferente, entender que a gente tem valor, entender que não importa a casca, mas sim o conteúdo, que não importa se não ficou tão perfeito, mas foi feito, foi cuidado e nós estamos no processo todos os dias. A gente vai ser trabalhado todos os dias e entender que cada detalhe é preparado por Deus, é preparado para que toda honra e toda glória seja dada a Deus. É entender que mesmo que no processo a gente desista, a gente descanse, né? Mas a gente não pode verdadeiramente parar, a gente não pode verdadeiramente desistir. A gente chora, a gente conversa com Deus, a gente perde as forças, mas Deus te renova a cada manhã. Não desistir, é prosseguir, é caminhar, é não voltar para trás, é marchar, ser um soldado de Deus. Eu agora me vejo como uma soldada, sabe? Uma pessoa que precisa de ser quebrada todos os dias, que precisa ser curada todos os dias, mas entender que eu estou no caminho, entender que eu estou no processo, e entender que quando eu chegar lá, todos os dias ainda assim, mesmo que eu chegue na minha construção, mesmo que eu vá mudar para minha casa, mas ainda assim um novo processo será iniciado, uma nova obra será feita na minha vida e eu vou conseguir, sabe, cada dia mais me descobrir em Deus, me descobrir como pessoa, entender o meu propósito aqui, entender que tudo que eu preciso é muito além do que eu ainda posso imaginar, mas que Deus me conhece e Ele trabalha e Ele cuida de cada detalhe e que Ele vai fazer com que tudo seja novo, vai fazer com que tudo faça sentido, fazer com que tudo valha a pena e entender que o nosso hoje precisa ser tratado para que o nosso amanhã aconteça de uma maneira sobrenatural e só Deus pode fazer isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo no coração e se gostaram, curtam, se inscrevam no canal, compartilhe se você acha que alguém precisa entender e ouvir um pouquinho, né, dessa reflexão para a vida. Beijo, tchau, tchau.